filósofos vinculados ao estruturalismo, influenciados por Saussure, destacam-se Louis Yehmislev e Algirdas Greimas. O dinamarquês Louis Yehmislev, ao tomar conhecimento da divisão do signo proposta por Saussure, se deparou com um paradoxo. Para formar o signo amor, seria preciso usar como significante as letras A, M, O e R. No entanto, se pegarmos uma dessas letras, ela não terá um significado próprio. A letra M não significa nada, a não ser que seja combinado com outras letras para formar uma palavra. Com isso, percebe-se que um signo é formado por não signos, o que é uma ideia imprecisa. Para tornar essa divisão mais palpável, Yehmislev dividiu o signo em expressão e conteúdo. Por exemplo, a expressão I don't know, assim como je ne sais pas, tem o mesmo conteúdo, que é a ideia de eu não sei. A fusão entre expressão e conteúdo é que caracteriza um signo, ou seja, é o que faz representar alguma coisa. Na década de 1950, na França, as ideias de Saussure se tornaram novamente muito influentes, especialmente entre os filósofos vinculados ao estruturalismo, escola filosófica dedicada a analisar as estruturas que sustentam as relações sociais, entre elas a linguagem. O lituano Algirdas Greimas se dedicou a analisar as narrativas a partir da abordagem dos signos. A sua definição de narrativa implica a organização de signos que tenham caráter figurativo a partir de ações e personagens. Seu esforço foi demonstrar que as narrativas seguem modelos de estruturas. A narrativa percorre sempre um curso que gera um sentido. Essa direção não precisa ser cronológica, basta ser lógica. Por exemplo, a primeira frase do romance Macunaíma, de Mário de Andrade, não é cronológica. Ele narra: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Há uma lógica em que o personagem passa de um estado de não-vida para o de vida, e de mero personagem a herói. Nesse percurso, ele passa por fases estruturais padrões. Roland Barthes e Umberto Eco foram fortemente influenciados por Saussure, integrando a escola europeia. Roland Barthes dividia a semiologia em duas, uma negativa, baseada na relatividade do signo por ser uma produção social, e outra que chamou de semiologia ativa, que analisa o signo e seu papel na construção de narrativas do imaginário. Barthes também analisa o signo não verbal, o qual abarca tanto a fotografia quanto os objetos. Ele ainda denuncia que o signo, ao falar pela conotação, ou seja, por um sentido subsidiário, expressa um mito. Por exemplo, o objeto casaco de lã expressa conotativamente os sentidos de frio, proteção e conforto. É o seu sentido mítico. O semiólogo e escritor italiano Umberto Eco também se dedicou à teoria dos signos. Diante da ampliação do objeto da semiótica, do signo verbal para o não verbal, ele refletiu onde estariam os limites desse campo do conhecimento. Percebeu que haviam as fronteiras transitórias, ou seja, aquelas surgidas dentro do campo científico e a partir de novas teorias semióticas. Mas haviam também fronteiras naturais, imutáveis, como as que separam a cultura da natureza, por exemplo. A natureza não cria representação por meio de signos, somente a cultura humana. Mesmo assim, tendemos a dar sentidos semióticos a fenômenos naturais. Dizemos que nuvens escuras representam que virá chuva. O que fazemos nesse processo é culturalizar a natureza. A semiótica é o campo do conhecimento que tem como objeto a linguagem e a comunicação humanas. Mais especificamente, ela trata dos signos, ou seja, a maneira como lemos a realidade e criamos formas de representá-la a partir da linguagem. Aliás, essa representação pode ser feita pela fala, pela escrita, pelo gesto, pelo desenho, ou seja, por uma série de formas distintas de linguagem. Podemos usar, como exemplo, um objeto palpável, como uma bola. Para entendermos que estamos nos referindo a esse objeto quando ele não está presente, criamos a palavra bola. Ao mencionarmos esse termo numa conversa, saberemos que ele se refere a este objeto. Portanto, a palavra bola é um signo criado para representar o objeto bola. Reforçando, a palavra bola, B-O-L-A, é o signo. A bola em si é o objeto palpável. Mas também representamos objetos não palpáveis, como a palavra saudade, por exemplo. Essa é uma palavra que muitos turistas estrangeiros incorporaram em seu vocabulário, já que é um termo característico do português e que expressa o quanto sentem por ir embora após uma visita ao Brasil.
Ela representa um sentimento, não um objeto físico. Da mesma forma, é uma representação, um signo de tudo aquilo que entendemos como saudade. Quem inventou que bola e saudade devem ser assim chamados? Na verdade, essas representações foram se estabelecendo historicamente e a partir de uma construção social, a língua. Quando falamos a palavra bola, estamos acessando um conhecimento consolidado no decorrer do tempo e que compõe o que chamamos de língua. No entanto, a palavra bola não lembra em nada o objeto bola, ou seja, a representação que criamos mentalmente para nos referirmos a esse objeto é, na maior parte das vezes, arbitrária. Esse aspecto do signo vem sendo analisado pelos filósofos desde a antiguidade. Platão, por exemplo, reconhecia que os nomes dados às coisas eram arbitrários, mas dizia que as palavras eram necessárias para podermos acessar o mundo das ideias puras, ou seja, o intelecto. Na Idade Média, Agostinho de Hipona, que depois viria a ser mais conhecido como Santo Agostinho, principal filósofo do cristianismo, observou que o signo deve ter sempre uma função comunicativa, ou seja, ele deve ser compreendido na interação entre um locutor e um auditor. Todas essas discussões começaram a alcançar um nível de campo do conhecimento entre meados do século XIX e início do século XX. Dois tradicionais campos do conhecimento deram subsídios para a formulação científica da ciência dos signos. Uma delas foi a filosofia. A segunda foi a linguística, ciência que estuda a linguagem humana. Saussure divide o signo em significante e significado. O significante é a forma como o signo é constituído. No caso da fala, o signo é constituído por fonemas que formam palavras. Já no caso da escrita, o signo é constituído pelas letras que formam as palavras. Como no caso da palavra B-O-L-A, lembra? O significado é o conceito, ou seja, a ideia a que o signo se refere. Como, por exemplo, o objeto vaso tem por significante as letras V, A, S e O, e como significado, a ideia de um recipiente côncavo para amparar líquidos ou sólidos. Bem, Saussure apontou algumas exceções na sua análise do signo arbitrário. Uma delas é o símbolo. Trata-se de um signo que representa o objeto sem ser arbitrário. Por exemplo, o símbolo de um envelope que remete à ideia de correio. Outra exceção é o sema, que é um sistema não linguístico que representa um enunciado. Por exemplo, a placa de trânsito que representa a expressão proibido estacionar neste local. Nesse caso, o entendimento do enunciado depende de uma convenção social. Um signo também pode ter outro nível de significação do que seu significado pode apontar de imediato, que pode ser denotativo ou conotativo. Por exemplo, a expressão "a vaca foi para o brejo" constitui um enunciado em que um animal mamífero se encaminha para um solo pantanoso. Esse é seu sentido denotativo. Mas ele pode ter um sentido subsidiário a esse. Por exemplo, o de que as coisas estão indo muito mal e não encontrarão solução. Esse é seu sentido conotativo. No entanto, ele só existe porque houve um sentido denotativo que lhe serviu de referência. Afinal, a vaca ir para o brejo é sinal de que dará muito trabalho para ser de lá retirada. Esses são os conceitos que deram início à semiologia, como chamou Saussure, ciência que se ocupou somente dos signos verbais.